FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 16 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, com períodos de nublado e chuva em áreas isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 60%. A temperatura máxima fica na casa dos 27 graus. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo visita hoje em Mineiros as obras dos programas Rodovida Urbano e Reconstrução. Na cidade foram iniciadas as obras de reabilitação de vias urbanas promovidas pelo programa Rodovida Urbano. Um total de 356 mil metros quadrados serão reconstruídos com investimento de quase 4 milhões de reais do Tesouro Estadual. A visita está prevista para as 2 horas da tarde. E o governador visita também as obras do programa Rodovida Reconstrução na GO 341 entre Mineiros e a divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, com a recuperação de 114 quilômetros do pavimento e investimento de 14 milhões de reais, recursos do Fundo de Transportes. Agora são 7:03. CPI da Assembleia Legislativa monta equipe de trabalho e solicita documentos. Na reunião de ontem foi decidida a solicitação junto ao Tribunal de Contas dos Municípios a concessão de técnicos para auxiliar nos trabalhos. A CPI quer também o envio de documentos por parte do TCE e do TCM. Membros da comissão se reuniram com a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, como informa o relator, deputado Thales Barreto, do PTB. Nós tivemos uma reunião com a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Ela está fornecendo 2 auditores que vão estar não só enviando os contratos, mas vamos estar analisando esses contratos, igualmente também com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que vai estar caminhando até o antigo contrato da Gerplan, mas também os contratos da Delta com o Estado. Então o objetivo é esclarecer se existe alguma irregularidade e se também o Carlos Cachoeira possa ter algum tráfico de influência sobre os órgãos. Também será solicitada junto à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal cópias de inquérito de operações que investigam a contravenção em Goiás. Para o presidente da CPI, deputado Hélio de Souza, do DEM, só depois é que serão definidos os depoimentos. Só após trabalharmos com os documentos é que teremos a oportunidade de que possamos convocar ou convidar ou intimar os gestores responsáveis por esses contratos para que eles venham até na comissão apresentarem as suas justificativas. É porque tem muitos documentos que nós desconhecemos e que provavelmente não faz parte do acervo que temos aqui em Goiás. Então foi aprovado um requerimento e queremos ser contemplados para que o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal possam apresentar cópias dos inquéritos que estão em tramitação para que a gente possa adiantar os nossos trabalhos e ter documentos que dificilmente nós teríamos condições de ter aqui dentro da nossa CPI. A CPI investiga eventuais envolvimentos de autoridades e políticos goianos com a contravenção e com o crime organizado, além de ligações da empresa Gerplan com o governo do Estado e da empresa Delta com o governo do Estado e prefeituras municipais. Outra decisão da CPI é de que as reuniões vão acontecer sempre às terças-feiras, às 9 da manhã. 7:05. Olha, Karine Pinheiro, a assessoria do Palácio das Esmeraldas acabou de informar que a visita do governador à cidade de Mineiros, as obras do programa Rodovida Urbano e Rodovida Reconstrução, foi cancelada. O Partido dos Trabalhadores foi condenado à perda de 27 minutos e 30 segundos de divulgação de propaganda partidária em rádios e televisões no ano de 2013 em Goiás. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral acolheu o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral por considerar que a legenda antecipou as propagandas eleitorais em divulgações das prefeituras de Goiânia e Anápolis. Para o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Ribeiro de Oliveira, o PT realizou promoção pessoal de seus candidatos à reeleição. Violência foi tema dos debates na sessão de ontem da Assembleia Legislativa.
O deputado Luiz do Carmo, do PMDB, pela primeira vez compareceu à sessão depois da morte de sua filha Michele Muniz do Carmo, 30 anos, morta a tiros no dia 21 de abril por assaltantes que queriam roubar o seu carro. Ele recebeu solidariedade dos colegas e, num discurso com tom de desabafo, alertou para a crueldade dos criminosos e criticou os defensores dos direitos humanos. Não recebi não, eu estou aguardando eles. Porque quando o policial mata um bandido, eles vão defender o bandido. Mas quando matou uma filha minha que trabalhava 30 anos, trabalhando junto comigo, cuidando de mim, uma menina que eu conheço ela, menina exemplar, uma filha exemplar, os direitos humanos não me liga, o que eles querem? Só quem mata os bandidos? Bandido, quando eles veem, não tem medo. Então, quem tem que confrontar com a polícia? Só eu não ando armado. Quem tem que confrontar com o bandido é a polícia. Alguns parlamentares revoltados com crimes sugeriram medidas a serem adotadas. Turizak, do PSDB, defende um jogo mais duro por parte da polícia. O bandido tem que saber que ele vai sair da casa dele e ele tem muito mais chance de voltar morto do que vivo. Ele tem que ter essa certeza. Olha, eu vou sair da minha casa e a possibilidade de voltar morto é de 90%. A partir do momento que ele tem a vantagem sobre o cidadão, primeira coisa que falam é que o cidadão não pode reagir. Você que for assaltado, não reaja. Então o bandido já ganha aí. A lei, se ele for preso, já está lá um advogado preparado e pronto para poder soltá-lo. E as leis beneficiam. A polícia, para você ter uma ideia, contra o bandido, ela tem que esperar o primeiro tiro para responder. Major Araújo acredita que é necessário mais investimentos no sistema de prevenção e citou estatísticas sobre o número de criminosos no Brasil. Já são um preso para cada mais ou menos 220 brasileiros. É um percentual muito grande. Nós somos, me parece que a quarta nação que mais encarcera, e isso tem uma curva tendendo ao crescimento. Quer dizer, nós precisamos mudar essas políticas, mas é pior ainda, não se chega à autoria. A maior parte dos homicídios, mais de 90%, não se chega à autoria. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Em discurso durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, o deputado estadual Jardel Seba, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, reafirmou a lealdade dele e respeito ao governador, dizendo que Marconi Perillo é a maior liderança política do Estado e que a vida os fez amigos e irmãos. O parlamentar aproveitou a oportunidade para informar que não vai apresentar projeto de lei propondo que algumas secretarias sejam ocupadas somente por quem já tenha exercido o mandato eletivo, já que tal projeto seria inconstitucional. Segundo o deputado, ao falar publicamente da possibilidade de apresentação do projeto, o intuito dele foi principalmente chamar a atenção para a insatisfação dos deputados da base aliada com alguns auxiliares do governador Marconi Perillo. 7-8. O mundo em sua casa. Política nacional. Pedido de vista do desembargador convocado Adilson Macabu interrompeu o julgamento de habeas corpus do empresário Carlos Augusto Ramos, do Carlinhos Cachoeira. 3 ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça já haviam votado contra o pedido de liberdade. A ministra Laurita Vaz se declarou suspeita para o caso. Cachoeira está preso desde o dia 29 de fevereiro, quando foi deflagrada a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República havia defendido em parecer a manutenção da prisão do empresário. O pedido de liberdade também foi negado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Carlinhos Cachoeira foi preso preventivamente em operação que investigou suposta organização envolvida com exploração de jogos ilegais e em crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, contrabando, corrupção, peculato e prevaricação. E a CPI mista, que investiga a ligação de Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, aprovou um requerimento para que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, dê explicações por escrito sobre a demora para abrir o inquérito contra o bicheiro. Os membros da comissão pedem que Gurgel explique por que não tomou providências em 2009, quando recebeu o inquérito da Operação Vegas, que apurava jogos ilegais e já mencionava a relação de Cachoeira com políticos. 7:10. Polícia Federal gravou 416 conversas entre Demóstenes e o bicheiro Carlos Cachoeira. O senador Demóstenes Torres, que responde a um processo no Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro parlamentar, teve gravadas pela Polícia Federal 416 conversas telefônicas com o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Cachoeira, segundo o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. De acordo com Rodrigues, a informação foi dada pelos delegados Raul Alexandre Marques Souza e Matheus Mela Rodrigues, em depoimento durante sessão fechada aos integrantes do Conselho de Ética do Senado, na manhã desta terça. São ao todo 416, sendo 63 diálogos na Operação Vega e o restante ocorrendo na Operação Monte Carlo. Existe uma outra centena de diálogos ocorridos, existe outros 25 diálogos
entre o senador junto com outros citados membros da provável organização criminosa, e existem mais uma centena de diálogos onde é citada a participação do senador. Na soma da Operação Monte Carlo e da Operação Vega, são 416 diálogos pelas informações que temos. Os dois são responsáveis pelas operações Vegas e Monte Carlo, que investigou o esquema de jogo ilegal chefiado, segundo a Polícia Federal, por Cachoeira. O senador Demóstenes Torres responde a processo no Conselho de Ética, que apura se quebrou o decoro parlamentar ao supostamente ter usado o mandato em favor dos interesses do bicheiro. Se o processo chegar ao plenário do Senado, Demóstenes poderá ter o mandato cassado em votação secreta dos parlamentares. 7h11. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que tipifica crimes cibernéticos. Segundo o texto, as infrações podem resultar numa punição de 3 meses até 3 anos de prisão, além de multa, dependendo do tipo de crime. De acordo com o projeto, as maiores penas serão para as invasões e roubos de conteúdos relacionados a membros dos 3 poderes. O texto foi encaminhado para votação no Senado. E, recentemente, a atriz Carolina Dickmann teve fotos furtadas através da internet. E, até então, não há uma lei que regula os crimes de internet no Brasil. Dilma é vaiada por prefeitos após falar sobre royalties. A presidente Dilma Rousseff foi vaiada por prefeitos nesta terça-feira ao comentar a distribuição de royalties do petróleo. Ela participou da abertura da 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, que reuniu cerca de 3.500 prefeitos na capital. Ao final do seu discurso, alguns prefeitos pediram da plateia que a presidente comentasse sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Ao falar do assunto, a presidente foi vaiada e encerrou o discurso. Petróleo vocês não vão gostar do que eu vou dizer, tá? Petróleo vocês não vão gostar. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição de hoje para trás. Lutem pela distribuição de hoje para frente. Os royalties são tributos pagos pelas empresas aos estados de onde o petróleo é extraído, como o Rio de Janeiro e Espírito Santo. A nova proposta, já aprovada pelo Senado, prevê a diminuição do repasse aos estados produtores e um aumento para os que não produzem o óleo. O projeto está agora na Câmara, onde foi criado um grupo de trabalho para analisar a matéria. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h13. O mundo em sua casa. 8ª Semana de Cultura e Cidadania PUC Goiás. Uma mão estendida para a população. Mais de 300 mil atendimentos gratuitos só no último evento. Minicursos, palestras, serviços jurídicos e de saúde, arte, cultura, parque da criança, estação esportiva e muito mais. Tudo grátis, de 24 a 26 de maio. Venha e traga sua família. Informações 39 46 11 22 ou no www.pucgoias.edu.br. Apoio Governo de Goiás e AGECOM. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. A promotora de justiça Marlene Nunes Freitas Bueno instaurou um inquérito civil público para investigar o processo de manutenção dos helicópteros dos órgãos de segurança de Goiás. O objetivo, segundo ela, é apurar se houve ou não ação ou omissão desde o recebimento das 3 aeronaves até a queda de uma pertencente à Polícia Civil. Na queda em Piranhas, no sudoeste do estado, 8 pessoas morreram. A ação é passível de responsabilidade por improbidade administrativa. Agora são 7h15. Participação agora de Libório Santos, bom dia. O nosso giro pelas rodovias goianas, últimas 24 horas com 22 acidentes, 11 feridos e 2 mortos. Os mais graves acidentes foram colisão transversal BR-452, quilômetro 11, entre Rio Verde e Tumbiara, moto placa NVU 1048 de Rio Verde, o condutor Roberto Carlos de Oliveira Silva, vítima fatal, ele que tinha 42 anos, o segundo veículo envolvido, caminhão placa MWA 1119 de Aparecida, Goiânia, o motorista saiu ileso. Colisão com ciclista, atropelamento ciclista por volta das 10h30 da noite, BR-364, quilômetro 90, entre Cachoeira Alta e Aparecida do Rio. O veículo não foi identificado porque fugiu sem prestar socorro. Vítima fatal, ciclista Deraldito Antônio Soares, 30 anos, fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16.
o Ministério Público protocolou o pedido de afastamento do cargo, quebra de sigilo bancário e sequestro de bens do delegado Rosivaldo Linhares Rosa, titular da delegacia de Lusiânia, cidade do entorno de Brasília. Ele é acusado de corrupção policial e improbidade administrativa. O objetivo da ação, segundo o Ministério Público, é verificar a suposta existência de pagamento em troca das medidas imorais e ilegítimas praticadas em benefício de criminosos. Segundo a ação, o delegado Rosivaldo estaria usando terceiros para extorquir pessoas detidas a fim de que deixasse de realizar prisões de flagrante ou autuar outros não sujeitos à prisão. O delegado negou as acusações e disse nunca ter participado de ações similares às que está sendo acusado. E a Polícia Militar prende suspeitos de participação em assaltos a bancos em Goiás. Michael e Gabriel foram presos depois de denúncia anônima e foram encontradas com eles 2 bananas de dinamite, munição e equipamentos de detonação. Ao procurar pelo terceiro integrante, também chamado Michael, a polícia encontrou na residência 300 comprimidos de êxtase. E como ele não estava em casa, a mãe foi presa em seu lugar. Michael é procurado junto com outro integrante do grupo, chamado Yarley. As prisões foram feitas por policiais militares do Comando de Missões Especiais e uma equipe do Grupo de Rádio Patrulha Aérea, o GRAER. O sargento Carlos André de Salles explica que as investigações continuam e o objetivo é desarticular várias quadrilhas que explodem caixas eletrônicos no estado. Nós realizamos a prisão de um indivíduo em Anápolis com detonadores explosivos, fizemos a prisão de mais um indivíduo em Senador Canedo, com um veículo clonado e um revólver calibre 38. E esse indivíduo de Senador Canedo, ele repassou tanto do Gabriel como do Maio, como também integrantes de uma outra quadrilha. Apesar da gente acreditar que não fazem parte da mesma quadrilha que explode caixa eletrônica, eles se comunicam, que compartilham fazem explosivos, compartilham armamento, e essa quadrilha do Gabriel, a gente acredita que é responsável pela explosão do caixa eletrônico da Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, ali próximo àquele camelódromo. Mas interessante para nós é saber como que eles adquirem esses dinamites e também tentar estar um passo à frente das ações dele no estado. Os 3 acusados estão presos na sede da Polícia Federal e aguardam encaminhamento para a casa de prisão provisória. Segundo informações da Polícia Militar, o êxtase apreendido seria vendido por cerca de R$15 mil. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. Realizada ontem, missa do 7º dia dos delegados mortos no acidente com helicóptero da Polícia Civil. Foi realizada ontem a missa de 7º dia dos delegados Antônio Gonçalves, Jorge Moreira e Vinícius Batista, que morreram devido à queda do helicóptero da Polícia Civil na semana passada. Padre Luiz Henrique, vigário da paróquia São João Evangelista, responsável pela realização da missa, falou sobre o papel da igreja em um momento de perda como esse. É difícil encontrar palavras que possam provocar inicialmente um consolo imediato no coração das pessoas. E às vezes as palavras não resolvem tanto, mas a presença amiga, a coragem de acompanhar os familiares nesse momento difícil é o que oferece para eles mais consolo. Por isso a igreja quer estar perto dessas pessoas que sofrem pela perda dos seus familiares, para mostrar a elas que elas não estão sozinhas e que nesse momento de dor e de dificuldade elas são acompanhadas por todas as pessoas que as amam e também pela igreja que quer, como irmã, acompanhar esses familiares. Além dos delegados homenageados durante a missa, também morreram no acidente os delegados Bruno Carneiro e Jorge Moreira, os peritos Marcel de Paula e Fabiano de Paula e o principal suspeito de ter cometido a chacina de Doverlândia, Aparecido de Souza. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Governador e secretário de Educação repassam R$18 milhões para escolas de tempo integral. Cada uma das 120 escolas de tempo integral de diferentes regiões de Goiás que foram beneficiadas com o Pacto pela Educação já tem depositado na conta a partir de hoje R$150 mil. Ao repassar o montante, kits esportivos para as escolas e uniformes para os alunos, o secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, disse acreditar que esse total servirá para melhorar, de forma bastante significativa, as condições físicas das escolas. O bom disso tudo é que é um recurso descentralizado, ou seja, um dinheiro que vai cair direto na conta das escolas para uma decisão que vai ser tomada entre o conselho escolar e a gestão de cada colégio,
para a aplicação desse recurso. Como nós apostamos muito nos nossos diretores, nos nossos gestores, nós entendemos que ele vai ter condições de decidir como aplicar melhor cada centavo que você colocar em sua conta. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de infraestrutura. Então esse recurso é um recurso que deve ser usado de forma exclusiva para reformas, para reparo e para manutenção das nossas escolas. Subsecretária de Educação de Itapuranga, Lúcia de Fátima Aquino, falou sobre a importância da ajuda repassada pelo governo de Goiás. É com muita gratificação e que a gente recebe esses recursos, da escola. É vida nova na escola, para os alunos, para toda a gestão da escola. Qual que é a situação hoje? O que será melhorado ali? 99,99% de melhorias para dentro da escola. Uniforme, kits e as reformas. Durante a solenidade, o governador Marconi Perillo disse que a meta é beneficiar até o final deste primeiro semestre pelo menos 500 escolas em todo o estado e as 600 restantes até o final de 2013. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. A MT e operadoras de telefonia fazem parceria para combater mortes no trânsito. A Agência Municipal de Trânsito e as operadoras de telefone Vivo, Oi, Claro e Nextel pretendem formular um projeto de educação para combater os acidentes e mortes no trânsito de Goiânia. A proposta acata a orientação da ONU, que pediu ao Brasil para tomar providências contra o número de mortos no trânsito no país. Somente em 2011, em todo o Brasil, 59 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. O presidente da MT, Senivaldo Ramos, explica a proposta do projeto. Nós chamamos as operadoras para iniciar um projeto que tivesse a parceria entre a MT e as operadoras. E ficou da MT, junto com o Senado, elaborar uma minuta inicial para que eles pudessem dar suas contribuições e a gente fechar e, a partir daí, iniciar um projeto de execução. É o seguinte: uma vez a pessoa detectada dirigindo, falando no celular, nós elaboraríamos uma proposta, ao invés de lavrar o auto em infração, a gente daria uma oportunidade para que ele pudesse passar por um curso de atualização. O presidente da MT, Senivaldo Ramos, informa qual seria a contrapartida das operadoras. Tanto divulgar essas mensagens no celular, que é fundamental, haja em vista aqui em Goiânia a quantidade de milhões de celulares que tem aqui, com mensagens positivas da MT, nesse sentido de educação para o trânsito, também da medida também que eles pudessem financiar, custear um pouco o projeto, tendo em vista que não é um projeto barato. A MT acredita que em 3 semanas a minuta da proposta deve ficar pronta. O documento será enviado para as operadoras de telefone e uma nova reunião deverá ser agendada. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. O secretário estadual de Saúde diz que compras feitas sem licitação foram comunicadas antecipadamente ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, Antônio Faleiros afirma que em sua gestão apenas uma compra foi feita sem licitação, em novembro de 2011, quando alguns hospitais de referência da rede, como o Hugo e a HDT, ameaçavam fechar as portas por falta de medicamentos e insumos. A solução encontrada à época foi fazer as compras emergenciais. O Estado optou por comprar diretamente porque nós estávamos com a nossa rede desabastecida, e houve um pleito dos próprios diretores dos hospitais que se fechassem as nossas unidades. E eu insurgi contra isso e disse, inclusive, ao governador que não deixaria, na minha gestão, que nenhuma unidade fosse fechada. Entre fechar a unidade, que ia provocar várias mortes, nós optamos por fazer essa compra direta, que foi anunciado não só para a imprensa, não só para todas as autoridades, mas também para os controles que fazem o controle aqui da Secretaria. De acordo com o secretário, alguns processos de licitação demoram em média 541 dias. Enquanto isso, o atendimento à população fica prejudicado. E apesar de ser questionado pelo Ministério Público, defende a flexibilização da legislação licitatória para a pasta da saúde, por se tratar de serviços essenciais à vida, que em muitos casos não podem esperar o ritmo lento imposto pela burocracia vigente. Nós fizemos diagnóstico aqui na Secretaria, o ano passado, tinham 34 mil processos inconclusos, processos que vêm arrastando há mais de 10 anos. Eu imputo a isso as amarras que se criam pelos controles prévios. Acho que a saúde tem que ser fiscalizada a posteriori. Você não pode querer que a urgência e a emergência seja feita
com a morosidade e com as amarras que tem no Estado. Antônio Faleiros esclarece que atualmente as compras da Secretaria Estadual de Saúde são feitas pela plataforma Bionet e atendem às exigências legais. Sobre o pedido de afastamento por improbidade administrativa proposto pelo promotor Fernando Krebs, o governador Marconi Perillo ainda não se pronunciou. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em nota oficial à imprensa, o governador Marconi Perillo reitera a confiança dele no profissionalismo, na ética e no espírito público do secretário de Saúde, Antônio Faleiros, que permanece no cargo e cuja defesa será feita no fórum adequado, que é a Justiça. O governador disse que escolheu em caráter emergencial e excepcional buscar salvar vidas humanas, realizando as aquisições com regularização de despesas e ainda que acredita que com a entrada em vigência da plataforma de preços da Central de Laudos e Diagnósticos e das organizações sociais, entre outras medidas administrativas, a Secretaria Estadual de Saúde nunca mais vai necessitar utilizar-se dessa solução tomada uma só vez em momento de desespero. Agora são 7h27. Controladoria Geral do Estado disponibiliza para a população acesso às informações sobre contas públicas. Um grande movimento por transparência nas 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal. Esse é o objetivo da Lei de Acesso à Informação, que entra em vigor hoje e visa tornar claras as contas governamentais para que a população possa entender e acompanhar mais de perto a aplicação dos recursos públicos. Pela lei, os órgãos públicos vão colocar à disposição em seus sites, de forma compreensível, dados básicos sobre estrutura organizacional, licitações, despesas e respostas aos questionamentos mais comuns. Para Maria Badia, superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas da Controladoria Geral do Estado, essa ação é um grande passo para combater a corrupção. Ela vem para mudar um paradigma da cultura do sigilo. A transparência das contas públicas é talvez o melhor antídoto para a corrupção, porque quando você traz luz à execução orçamentária e financeira e mostra como a aplicação do dinheiro está acontecendo, você está, em última análise, prevenindo a corrupção. Maria Badia explica como a população poderá conhecer a lei de acesso à informação. Das Voluntárias de Goiás, a gente Valéria Perillo, em campo, dentro do sistema da Auditoria Geral, para requerimentos relacionados à lei de acesso à informação. O cidadão, quando ele acessar o site da auditoria, ele vai achar um campo lá escrito Lei de Acesso à Informação e quando ele clicar vai abrir o requerimento pela informação que ele vai solicitar do órgão. A superintendente informa ainda que todos os sites do governo receberão o conteúdo mínimo que a lei exige, colocando informações à disposição da sociedade. Para conhecer mais sobre esse trabalho, basta acessar o site www.cge.go.gov.br ou ligar para 3201-5372. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. O OVG assina convênio com a Aparecida de Goiânia para a construção de 5 centros de educação infantil. A presidenta da Organização das Voluntárias de Goiás, Valéria Perillo, repassou 5 cheques moradia, cada um no valor de R$100 mil, para a construção de 5 centros de educação infantil do projeto Criança Cidadã em Aparecida. Cada unidade vai atender a 100 crianças. Os bairros Terra Prometida, Parque Primavera, Vilagem Garavelo, Buriti Sereno e Cidade Livre. Olha, eu acho que é um grande avanço que nós estamos atingindo hoje, fazendo essa parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a entidade social, algumas entidades sociais. É um projeto que retomamos esse projeto agora no dia 7 de março, que é o projeto Criança Cidadã, que irá beneficiar mais de 100 municípios do estado com as creches. E Aparecida está sendo contemplada com 5 creches. E nós estamos garantindo, através desses centros de educação infantil, mais dignidade para as crianças de Aparecida e de todo o nosso estado. A primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Carmen Silvia, elogiou a iniciativa de Valéria e Marconi Perillo e tratou o assunto como de sensibilização sem cor partidária. É muito importante, porque quem conhece o município de Aparecida sabe das necessidades. Elas são todas as necessidades. E essa é uma prioridade porque é uma reivindicação das mães. E, como eu disse, as mães, as mulheres hoje, quase todas, trabalham fora. E, infelizmente, não tem aonde deixar essas crianças. Na construção dos 5 centros de educação infantil em Aparecida, 3 ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura e 2 em parceria com a Escola Evangélica Maranata
representada pelo seu presidente, o pastor Newton de Abreu. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. Público do Festival de Nova Veneza cresce 10 vezes. O governador Marconi Perillo participa do lançamento do festival no Palácio das Esmeraldas. O lançamento do 8º Festival Italiano de Gastronomia e Cultura de Nova Veneza foi realizado na manhã de ontem com a presença de autoridades como o prefeito de Nova Veneza, Luiz Estival, o presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Natal, e o secretário de Turismo do Estado, Aparecido Sparapani. Em 2003, primeiro ano do evento, o público foi de 30 mil pessoas e no ano passado esse número passou para 300 mil visitantes. Já a movimentação financeira chegou a R$1 milhão. Segundo o governador Marconi Perillo, a festa faz parte da memória do Estado e é preciso preservá-la. Eu sempre disse que povo que não guarda a sua memória não faz história. Se Nova Veneza hoje pode receber em 4 dias 300 mil pessoas de todas as partes de Goiás e do Brasil, é porque seus antepassados e as pessoas de maior vivência atualmente souberam guardar essa memória, guardaram vivas as tradições italianas dos seus antepassados e ainda guardam até o presente momento essa riqueza cultural de Nova Veneza e da Itália. Uma das presenças ilustres deste ano para a festa é do embaixador italiano Gerardo Della Francesca, que vem a convite do governador. A entrada no festival é gratuita e ele acontece de 31 de maio a 3 de junho. Marconi Perillo ressaltou ainda durante o lançamento outras obras e ações do governo do estado para o município. O governo de Goiás está apoiando a administração. A senadora Lucilvânia ajudou a viabilizar recursos para o recapeamento das ruas. O governo de Goiás, através do Rodovida, também está ajudando. E eu incluí no programa de empréstimo que o Estado de Goiás terá direito agora, num dos trechos, eu incluí uma solicitação antiga, de mais de 10 anos, formulada pelo então prefeito Oswaldo Estival. Poderemos ter esse sonho realizado no ano que vem, que é a pavimentação de 7 quilômetros de rodovia ligando Nova Veneza à BR-080. O festival é uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Nova Veneza. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. SEMAS realiza campanha contra a exploração sexual infantil. Secretaria Municipal de Assistência Social promove semana de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes com várias ações, entre elas a de panfletagem que na tarde desta terça-feira ocorreu no Terminal Bandeiras, no Jardim Europa, região sudoeste de Goiânia. A coordenadora do Serviço de Proteção Especializada à Família e Indivíduo, Benedita França, ressalta o objetivo e a programação da campanha. É conscientizar a população de estar combatendo a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A campanha nossa vai estender até sexta-feira. Amanhã nós temos uma palestra com um professor da PUC, na Secretaria de Assistência Social, e à tarde nós estaremos também fazendo um trabalho no aeroporto de Goiânia. Encerrando aí no dia 18 de maio, que será na Praça Tamandaré pela manhã. A coordenadora da SEMAS diz ainda como o cidadão pode denunciar os abusos. Disque 100 e também pode estar ligando no 190 para estar informando a equipe desse abuso. Não tem problema nenhum, ninguém vai correr risco de nada, é só ligar que a gente toma as nossas providências. Em Goiânia, de janeiro a abril deste ano, o Disque 100 registrou 174 casos. As crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual são atendidos por equipes multiprofissionais nos centros especializados de referência e assistência social. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Delegados da Polícia Civil propõem reajuste condicionado à produtividade. O secretário de Segurança Pública, João Furtado, as delegadas Adriana Corsi e Adriana Ribeiro e o presidente do Sindepol, Wilson Vieira, se reuniram nesta terça-feira para discutir as reivindicações dos delegados da Polícia Civil, em greve desde a última segunda-feira. Os delegados querem reajuste de 20% para suprir parte da perda salarial que tiveram desde 2005 e que, em alguns casos, já chega a 50%. O governador Marconi Perillo alegou que o Estado não tem condições, no momento, de arcar com reajuste, que levaria os salários dos delegados civis ao patamar do judiciário, chegando a R$18 mil. Segundo o presidente do Sindepol, a reunião serviu para estabelecer uma nova proposta. Os delegados aceitariam condicionar o reajuste de 20% ao desempenho individual até o ano de
de 2015. O que nós estamos discutindo com o governo e conversamos aqui hoje foi justamente a possibilidade de condicionar esse último reajuste a metas e a um plano de gestão. E ainda precisamos também da anuência da categoria através de uma Assembleia Geral. Segundo Wilson Vieira, o Sindepol mantém negociações com o governo desde o mês de março. E mesmo com a greve, há um efetivo que permanece trabalhando para que não falte atendimento à população. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Justiça, o secretário João Furtado se reuniu com o governador Marconi Perillo nesta terça-feira, onde apresentou todas as reivindicações dos grevistas. Foram feitas algumas alterações no documento e ele foi devolvido para o Sindepol, o Sindicato dos Delegados, e deve ser colocado em discussão durante a Assembleia que será realizada nesta quarta-feira. 7h37. A GEPEL divulga lista de filmes selecionados para o FICA. Das 362 obras inscritas, sendo 214 brasileiras e 148 estrangeiras, 19 foram selecionadas para exibição no próximo mês de junho na cidade de Goiás, na 14ª edição do FICA. A qualidade dos trabalhos inscritos, segundo o secretário estadual de Cultura, Gilvani Felipe, mais uma vez surpreendeu os organizadores e jurados do evento. O FICA, na verdade, é um festival que tem uma tradição, tem uma credibilidade internacional, está entre os 4 mais importantes festivais de cinema temáticos, com a temática ambiental. Acontece logo após da Rio+20. É um festival que tem uma responsabilidade, portanto, de se manter coerente com seus princípios e com as suas ideias. Dessa forma, ele não pode mudar muito, pelo contrário, ele tem que manter um certo padrão. Nesse sentido, o que há dessa vez é uma elevação dos padrões exigidos de qualidade das obras cinematográficas selecionadas. A 14ª edição do FICA será realizada de 26 de junho a 1º de julho. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Lembrando que o FICA é realizado agora pela Secretaria Estadual de Cultura, antiga GEPEL. Projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Goiânia prevê isenção de IPTU para pacientes com câncer. O projeto prevê a isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para os portadores de câncer que estão em tratamento. Goiânia está entre as 3 maiores cidades com índices elevados da doença. O autor é o vereador Virmondes Cruvinel, que explica o motivo da proposta. E o objetivo, primeiro, tem a ver o aspecto aí de justiça social. Várias dessas famílias aí que são dos doentes, né, ou as famílias, são pessoas que envolvem-se em grandes quantidades de tratamentos, com altos gastos com medicamentos, também deslocamento até para outras cidades, e as despesas muito grandes. Então o objetivo é resguardar a essas famílias uma garantia também de ter aí a isenção do imposto para aliviar esses gastos que são tidos aí com relação ao tratamento dessas doenças. O autor do projeto apresenta até mesmo mecanismos para evitar fraudes. Todas as pessoas que buscarem o benefício, uma vez a lei aprovada, estarem recorrendo à Secretaria Municipal de Finanças para buscar a isenção, e também a lista das pessoas será enviada ao Ministério Público de Defesa do Cidadão, para que as mesmas famílias possam realmente ter a comprovação de que residem em Goiânia e que são portadores da doença, para evitar qualquer tipo de fraude e, acima de tudo, garantir que as pessoas que precisam tenham direito à isenção do imposto. A medida de isenção só será válida durante o período de tratamento do paciente, mas antes de ser votado, o projeto precisa passar pelas comissões de Constituição, Justiça e Finanças. Só depois vai para o plenário para aprovação e finalmente votação, o que deve ocorrer em um prazo de 2 meses. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A Agência Municipal de Trânsito fez uma série de intervenções nas ruas e avenidas próximas ao Parque de Exposições da Nova Vila, por causa da Exposição Agropecuária de Goiás, que começa na próxima sexta-feira. A principal mudança é para os motoristas que seguem pela Avenida Independência, no sentido Centro-Vila Nova. Fica proibido virar à esquerda no cruzamento com a Quinta Avenida. A ideia é evitar os congestionamentos. Para chegar ao Parque de Exposições, o condutor que vier pela Avenida Independência deve entrar à direita na Sexta Avenida. Depois virar à esquerda na 10ª Avenida. Só então ele vai poder entrar à esquerda para pegar a Quinta Avenida. Após isso, é só seguir reto até a entrada do parque. Agora são 7h41.
A campanha nacional de vacinação contra a influenza teve início no último dia 5 de maio e a meta é imunizar 670 mil pessoas em Goiás, incluindo crianças de 6 meses a 2 anos, grávidas, indígenas, profissionais de saúde e idosos. Em Goiânia, a meta é vacinar pelo menos 80% da população. Para falar sobre a vacinação na capital, vamos conversar agora com a diretora de Vigilância em Saúde de Goiânia, Flúvia Amorim. Bom dia. Bom dia. Flúvia, como tem sido a procura pela vacina? Bom, infelizmente é uma procura muito baixa. Nós estamos aí já com alguns dias de campanha, sendo que ela se encerra, né, na próxima semana, e nós temos cerca de 28% só da nossa meta atingida, ou seja, das 185 mil pessoas que nós precisamos vacinar, até agora só vacinamos 53.800. Com isso, haverá prorrogação da campanha? Não, ainda nós não temos ainda informação do Ministério da Saúde sobre a prorrogação da campanha. Mas o que nos preocupa em relação a essa questão não é nem prorrogação, porque em campanhas anteriores nós tivemos problemas parecidos. Então, mesmo com a prorrogação, as coberturas não foram atingidas. E nos preocupa essa situação, porque nós já estamos com 7 casos graves por H1N1 confirmado em Goiânia e com 3 óbitos. E a que se deve essa baixa procura? O que a gente tem visto, né, nos últimos anos, né, é uma falta de interesse da população em relação a medidas preventivas. Nós temos alertado a população, visto que a vacina é a melhor forma de prevenção, né? Então a gente tem trabalhado nessa questão, mas a gente tem visto que mesmo com esse trabalho a procura tem sido baixa. Então nós vivemos aí uma contradição. Nós vivemos uma reclamação por parte da população devido às filas, às unidades cheias, mas quando nós fornecemos uma forma de prevenção para evitar que essa pessoa fique doente e tenha que procurar a unidade de saúde, a procura é muito baixa. Então, ainda assim, na cabeça da população, tem ainda a cultura que é do tratamento, né? Ao invés de prevenir, é ficar doente para depois tratar. E o que nós queremos é mudar isso. É mostrar para as pessoas que é melhor se prevenir do que depois fazer um tratamento depois da doença. Flúvia, é importante ressaltar então que a vacina não tem contraindicação a não ser a quem tem alergia a ovo, não é isso? Isso, na verdade as contraindicações da vacina são para pessoas que têm alergia a ovo, para pessoas que estejam com febre no dia da vacina. Então a pessoa pode esperar passar esse período de febre, né, ou que esteja com alguma doença respiratória ou neurológica aguda no momento da vacina. Mas nós sabemos que a grande parcela da nossa população, ela não se encontra, né, que está elegível para vacina, não se encontra nessa situação. E então elas devem procurar as nossas unidades de saúde, não está tendo fila nas nossas unidades, as pessoas podem procurar com muita tranquilidade. É uma vacina segura e eficaz. Flúvia Amorim, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia a vocês e obrigado. Obrigada a Flúvia Amorim. Falando então sobre a campanha nacional de vacinação que termina na próxima semana, dia 25 de maio. Ela pede então à população que procure os postos e vacine as pessoas acima de 60 anos, as grávidas e crianças também, informando também que há uma baixa procura pela vacina nos postos de saúde. Até agora a Secretaria de Saúde conseguiu imunizar apenas 28% das pessoas que precisam, então, ser vacinadas contra a gripe. Só lembrando que a vacina está disponível em todas as unidades de saúde e a campanha termina no próximo dia 25. 7h45. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Goiás, o alimento que o Brasil e parte do mundo consomem sai daqui. Isso é um orgulho, mas também é uma responsabilidade. De 1º a 31 de maio, vacine todo o seu rebanho de bovinos e bubalinos contra a aftosa e não se esqueça de entregar a comprovação de vacinação na sede local da Agrodefesa até 5 dias após a aplicação no animal. De 1º a 31 de maio, vacine seu rebanho para manter Goiás livre da aftosa. Agrodefesa, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Goiás, a força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte.
Bom dia. O Goiás foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a pagar multa de R$13 mil por causa de 2 denúncias no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil no último dia 25 de abril. A denúncia da Procuradoria do STJD foi baseada em uma confusão após a partida no Serra Dourada. Torcedores do Goiás se envolveram em uma briga com os atleticanos ainda no interior do estádio. Além disso, segundo o relato da súmula, torcedores do Goiás fizeram uso de raio laser, direcionando constantemente para as proximidades da área do Atlético Mineiro e na direção do goleiro Giovani. O Goiás correu o risco de perder o mando de campo por 2 partidas, mas a defesa agiu de forma rápida e conseguiu evitar uma punição mais pesada. E hoje, o Goiás volta a campo pela Copa do Brasil. O técnico Adilson Batista ainda não sabe se contará com os jogadores que não participaram da final do campeonato. Bom, daqui a pouco o Eric Maravilha traz as notícias do Atlético, que estreia no próximo domingo no Campeonato Brasileiro da Série A, jogando em Uberlândia. Mas o Goiás joga hoje no Morumbi pela Copa do Brasil. Após conquistar o Campeonato Goiano, o Goiás embarca em um novo desafio nessa quarta-feira, às 9h50, diante do São Paulo no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes já se confrontaram pela competição. Em 2003, o Goiás eliminou o São Paulo, inclusive no Morumbi. O técnico do Goiás era Candinho. E ano passado, o São Paulo eliminou o Goiás. Além de Felipe Amorim, vetado pelo departamento médico, Yarley, poupado, e Thiago Mendes, com o 3º cartão amarelo, ficam fora do jogo logo mais no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O técnico Anderson Moreira não sabe o que fazer. Se escala o atacante Júnior Viçosa, ou o Marinho, ou o Meia Netinho, ou coloca mais um zagueiro à entrada do Hernando. Então, dúvida e mistério total na escalação do Goiás para enfrentar o São Paulo logo mais às 9h50 no Morumbi pela Copa do Brasil. De São Paulo, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O técnico Emerson Leão anunciou a volta de 2 titulares do São Paulo para o jogo desta noite contra o Goiás pelas quartas de final da Copa do Brasil. O meia Jadson e o zagueiro Paulo Miranda foram confirmados como titulares. Assim, o time tricolor está escalado com Denis, Douglas, Paulo Miranda, Rodolfo e Cortez, Denilson, Casemiro, Cícero e Jadson, Luiz Fabiano e Lucas. Apita São Paulo e Goiás às 10 da noite no Morumbi, o gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Lima. Outras 2 partidas serão disputadas esta noite pela Copa do Brasil. Em Curitiba tem Atlético Paranaense e Palmeiras e Vitória e Curitiba em Salvador. 7h48. Vila Nova continua reforçando o time para o Brasileiro da Série C. O Vila Nova segue treinando em 2 períodos, se preparando para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. No dia 27 desse mês, a estreia no estádio Serra Dourada contra o Oeste de Itápolis. Até o momento, 2 jogadores foram contratados para compor o elenco colorado. O volante Franco, que é argentino, tem 28 anos de idade, e um velho conhecido do torcedor colorado, o prata da casa Marcelo, lateral direito, de 20 anos de idade, que deixou o Vila Nova no início desta temporada, no fim de seu contrato, mas já retornou, fez um novo contrato com o Vila, que tem duração até o final desta temporada. Hoje ainda 2 jogadores deverão ser apresentados pela diretoria colorada. O zagueiro e também lateral esquerdo atua nas 2 posições. Anderson, 29 anos de idade, que estava no futebol italiano há 12 anos, e também o meia atacante Patrício, outro jogador argentino. Então o Vila poderá ter 2 jogadores argentinos no elenco nesta disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Além do Patrício, que deve ser apresentado ainda hoje, o Franco, que já treina com os demais jogadores desde ontem. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Vasco e Corinthians jogam às 9h50 da noite em São Januário na partida de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. É o tira-teima entre o campeão e o vice do Brasileiro do ano passado. No Corinthians, todos acham que o melhor resultado hoje seria um empate com gols. Já o Vasco, que não poderá contar com o zagueiro Dedé, seu principal jogador, a esperança é que ele retorne ao time no jogo de volta na semana que vem em São Paulo. Adilson Batista, que recusou proposta para ir para o Cruzeiro, tem dificuldades na montagem do Atlético, que estreia domingo na Série A. O técnico Adilson Batista ainda não sabe se contará com os jogadores que não participaram da final do Campeonato Goiano contra o Goiás para a partida contra o Cruzeiro, domingo em Uberlândia, na estreia do Atlético pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético não contou naquela partida contra o Goiás com o atacante Marcão e o goleiro Márcio.
que estiveram no departamento médico. O Atlético aguarda a recuperação desses jogadores para um time mais forte para essa estreia de campeonato brasileiro. O técnico Adilson Batista, que em entrevista coletiva deixou claro a sua vontade de permanecer no Atlético para essa disputa do Brasileirão. Domingo, 6h30 da noite, em Uberlândia, diante do Cruzeiro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No próximo dia 27, com largada na Alameda Americano do Brasil, no Parque Areião, será realizada a corrida beneficente Mãe Coruja. Serão disputadas provas para adultos a partir de 18 anos e crianças, num trajeto programado para 5 quilômetros. A arrecadação será destinada para a ASDOWN, instituição que cuida de crianças portadoras de síndrome de Down. As inscrições poderão ser feitas no site www.expomãecoruja.com.br e os valores variam entre R$20 e R$50. E a família com no mínimo 4 membros terá 5% de desconto. Às 7h51, do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Termina hoje mutirão de conciliação sobre o seguro DPVAT em Anápolis. O Tribunal de Justiça promove desde ontem cerca de 350 audiências de conciliação sobre processos que tramitam em Anápolis e comarcas vizinhas. Trabalham no evento conciliadores, peritos médicos e advogados. De acordo com o juiz titular da 2ª Vara Civil de Anápolis e coordenador dos trabalhos, Algomiro Carvalho Neto, a iniciativa atende às exigências do Conselho Nacional de Justiça, que visam solucionar os processos por meio de audiências conciliatórias. O seguro DPVAT é um direito de todo cidadão que sofre um acidente de trânsito, seja pedestre, passageiro ou motorista. O pedido para recebimento da indenização por morte ou invalidez e reembolso em casos de despesas com atendimento médico hospitalar pode ser feito por vias administrativas, mas em muitos casos as pendências acabam chegando ao judiciário, levando ao acúmulo de ações, conforme explica o juiz Algomiro Carvalho Neto. Às vezes surge alguma dúvida a respeito de determinado documento, porque nós tivemos um problema num período não muito longo, antigo, de fraudes no DPVAT, no recebimento de seguro DPVAT. Então o rigor passou a ser um pouco maior. Então se há alguma dúvida, por exemplo, a seguradora levantar alguma dúvida com relação a alguma documentação, ela não faz o pagamento administrativo, porque se ela assim o fizer, ela corre o risco depois de ter que responder em razão de ser a responsável por gerir esse valor que pertence a todos os seguradores que formam esse consórcio. Então aí ela prefere deixar para que vá para a via judicial. Em Anápolis serão beneficiadas as pessoas que receberam a comunicação do Tribunal de Justiça. No próximo mês de junho, o mutirão da conciliação deve ser realizado em Goiânia. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Goiânia recebe ícones da Jornada Mundial da Juventude promovida pela Igreja Católica. A Arquidiocese de Goiânia apresentou à imprensa nesta terça-feira a campanha Bote Fé, voltada principalmente aos jovens fiéis da Igreja Católica. Uma cruz da Jornada Mundial da Juventude e um ícone de Nossa Senhora virão do Vaticano para a campanha, que, segundo o bispo auxiliar Valdemar, também será realizada em outros municípios goianos, como Trindade e Aparecida de Goiânia. A importância desse momento é justamente de mostrarmos aos jovens do nosso tempo, aos jovens da Igreja de Goiânia, que compõem 27 municípios, a presença do Senhor Jesus Cristo com a força da sua cruz. A cruz é um convite a uma experiência de amor, a uma experiência de doação. Nós acreditamos que com a presença desses ícones, os jovens se sentem igreja, a igreja que está presente no mundo inteiro, levando a boa nova de Jesus Cristo, renovando os corações. Para o padre Rodrigo, coordenador do Centro da Juventude da Arquidiocese de Goiânia, a campanha será uma oportunidade para o jovem desenvolver virtudes cristãs. Esses encontros, esses ícones, esse momento trabalha para que as pessoas possam ser pessoas virtuosas, ter virtudes cristãs para bem viver. Então tudo isso, quer seja uma música, quer seja um teatro, quer seja uma apresentação, quer seja uma coreografia, quer seja um testemunho, tudo está em torno
de virtudes. Goiânia, segundo o bispo Valdemar, foi inserida este ano no roteiro da Jornada Mundial da Juventude e deve receber jovens de vários países em busca de um mundo melhor. De Goiânia, eles seguirão para um encontro no Rio de Janeiro. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Cirurgiões dentistas entram hoje no segundo e último dia da paralisação aos usuários dos planos de saúde. A paralisação é de advertência em protesto aos baixos valores pagos pelos planos de saúde aos procedimentos odontológicos. Segundo Henrique Marçal, presidente em exercício do Conselho Regional de Odontologia, alguns planos pagam menos de R$10 por uma consulta, enquanto que a tabela da classificação brasileira prevê que esse valor seja de R$59. Conforme Henrique Marçal, os cirurgiões dentistas reivindicam equiparação com os valores médicos e reajuste da tabela de pagamento. A diferença é enorme, em torno aí de 6 vezes o valor que está sendo pago hoje por alguns planos de saúde. Então nós queremos sentar à mesa com os planos de saúde e estabelecer realmente valores que são condizentes com a realidade, com o serviço que é prestado, tendo em vista que a odontologia goiana e brasileira é uma das melhores do mundo. Os valores pagos hoje são valores muito abaixo do serviço que é prestado. Então, nesse primeiro momento, é uma paralisação para chamar atenção. Em relação ao IPASGO, Henrique Marçal explica que o problema é o prazo para receber. O IPASGO hoje paga R$42 numa consulta odontológica. A grande questão do IPASGO é a demora no pagamento. O maior plano de saúde do estado, com 630 mil usuários, o IPASGO oferece o convênio odontológico juntamente com o médico. O IPASGO promete para até o fim de maio um reajuste da tabela de procedimentos odontológicos, conforme explica o diretor de assistência do servidor do Instituto, Múcio Bonifácio. Nós estamos priorizando primeiro os reajustes que serão oferecidos às próteses, que também são anexadas aos serviços prestados pelos cirurgiões dentistas. Até porque para evitar uma série de desconfortos que estavam acontecendo no âmbito do Instituto, que era a cobrança indevida à parte por essa prestação de serviço e que constitui uma contrariedade à regra contratual. Mas essas definições vão acontecer nos próximos dias. O presidente do CRO, Henrique Marçal, informou que os atendimentos de emergência estão mantidos. Ele disse ainda que, se as reivindicações não forem atendidas, os cirurgiões podem paralisar as atividades por tempo indeterminado. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. Ambientalistas se reúnem a partir de hoje no Centro de Convenções de Goiânia na Conferência Goiás rumo a Rio+20. A conferência começa às 10 horas da manhã no auditório Lago Azul do Centro de Convenções de Goiânia. O evento, que vai até amanhã, contará com uma série de palestras e mesas redondas. Elas vão tratar de temas ambientais que serão abordados na Conferência Rio+20 no mês que vem. A abertura será feita pelo governador Marconi Perillo. Ele vai falar sobre as políticas públicas já em andamento em Goiás para garantir um desenvolvimento sustentável. O coordenador dos trabalhos, Washington Novaes, destaca que as discussões vão contar com grandes nomes, como o pesquisador Arnaldo Carneiro Filho, o professor da USP, Ricardo Abramovay, o jornalista da Globo News, André Trigueiro, e o ex-presidente do IBGE e coordenador da Rio+20 no Rio de Janeiro, Sérgio Besserman Viana. Eles vão abordar a crise ambiental, inovação voltada à sustentabilidade e inclusão social. Washington Novaes diz que o que se espera da Conferência Mundial é a efetivação de políticas sustentáveis em todo o mundo. A Rio+20, as discussões são muito difíceis. Começaram num documento muito sintético na ONU, um documento de poucas dezenas de páginas, de repente tinha 6.000 páginas, aí foi preciso enxugar isso, agora está com um documento de mais de 200 páginas ainda, cheio de contradições, de incertezas, de dúvidas, porque cada país coloca a sua posição, os seus interesses. Não é fácil. O que eu acredito é que a Rio+20 terminará com uma declaração de intenções em que os países participantes, que até o momento são, creio que 183, se comprometem a trabalhar na direção desses dois objetivos centrais da conferência, que são a economia verde e a governança mundial em direção à sustentabilidade, que inclui o enfrentamento da pobreza, da miséria e de muitas outras questões. O evento Goiás rumo a Rio+20, aberto ao público, terá 2 conferências na tarde de hoje e outras 3 nesta quinta-feira. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h01. Subiu para 238 o número de municípios da Bahia em situação de emergência por causa da seca. Alguns tiveram que controlar o uso da água. A barragem que abastece a 3ª maior cidade da Bahia está pela metade e os 310 mil habitantes de Vitória da Conquista terão que conviver com o racionamento de água. Noticiário Internacional.
Morreu ontem no México o escritor Carlos Fuentes, um dos maiores autores latino-americanos. Carlos Fuentes nasceu no Panamá, mas menino ainda se mudou para o México e lá passou toda a vida. Tornou-se diplomata, embaixador e um notável das letras. Escreveu mais de 20 livros, entre contos e peças. Recebeu os maiores prêmios da literatura espanhola. Agora são 8h02, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzani Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Leandro Franco. Central técnica Frederico Pita. Gerências do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.